Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Todos conseguem me ouvir bem? Bom. Aqueles que tiverem com a Bíblia ou com em papel ou no celular, eu quero começar com vocês abrindo um texto em Provérbios capítulo 30. E eu quero fazer desse texto a nossa oração. Provérbios capítulo 30. Verso 7 até o verso 9. Provérbios capítulo 30, do verso 7 ao verso 9. O título da mensagem é Prosperidade versus Adversidades. E nós vamos tentar refletir um pouco sobre a prosperidade e a adversidade desde o princípio até os nossos dias. O texto de Provérbios 30, versos 7 e 9 diz o seguinte: é uma oração, podemos tomar como uma oração. Duas coisas te pedi, não mais negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue, e venha a dizer quem é o Senhor. Ou, empobrecendo, não venha a furtar, e tome o nome de Deus em vão. Então, que essa seja a nossa oração. Que Deus nos dê nem a riqueza nem a pobreza, mas o necessário, o nosso pão de costume. Eu queria, antes de nós continuarmos, usar algo para ilustrar o tema. Eu vou pedir aqui a ajuda da Thalita. Nós vamos usar um copo e você segura antes para você. Quanto você quer? Eu vou colocar um pouco de água nesse copo. Tem muito, hein? Eu coloquei um dedo de água. E a Thalita vai conduzir esse copo até aquele lado e ela vai voltar. Anda normal? Como Um pouco mais normal? rápido. Pode voltar. Só que agora ela vai fazer a mesma coisa, mas com o copo cheio. Derrubar tudo. Muita coisa. Pode ir. Do jeito que você foi. Muito bem. Chega quanto? Pode deixar o copo. Vocês perceberam que foi mais difícil ela conduzir o copo cheio do que o copo vazio ou com pouca água? Isso nos encerra uma lição. Da mesma maneira, nós podemos encontrar maiores dificuldades na prosperidade do que na adversidade. Na verdade, o pensamento central aqui é que a prosperidade ela pode oferecer maior risco à vida espiritual e à humildade do que a adversidade. E antes de nós entrarmos nesse tema durante a história até chegar a nós, eu quero fazer duas considerações com vocês iniciais. A primeira é sobre a mordomia do tempo, o uso do tempo, e depois sobre o uso das riquezas. São dois talentos que Deus nos comunica. E falando do uso do tempo, a maneira como nós usamos o nosso tempo, o tempo que Deus nos deu, revela muito quais são as nossas prioridades. Então essa é uma consideração que nós precisamos ter em mente. Quais são as minhas prioridades? A maneira como eu uso o meu tempo pode revelar isso. Uma outra consideração é que talvez o tempo seja o maior talento, o talento mais bem distribuído a todos nós. Porque todos nós temos o mesmo tempo.
Nós temos todos um dia de 24 horas. Então, não é algo que eu posso falar, Deus deu mais para um ou Deus deu mais para outro e para mim Ele deu menos. Todos temos o mesmo tempo. E Ellen White tem uma citação no Parábola de Jesus que ela fala que cada momento ele está carregado de consequências eternas. Então, tudo que falamos, todas as nossas associações, elas têm consequências eternas. Cada momento, cada instante. Se nós passarmos momentos ociosos que não são produtivos para nós e para outros, tudo isso será levado em conta. Então, o tempo é um talento, e aqui fala que é o talento que Deus mais vai requerer de nós. É aquele que Ele vai levar mais em conta, porque Ele distribuiu esse talento para todos de igual maneira. Tem um texto em Efésios, vocês conhecem, Efésios capítulo 5, verso 15 e verso 17. Lá diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Qual próximas palavras? Remindo o tempo, por quê? Por quanto os dias são maus. Será que nós acreditamos que nós vivemos em maus dias? Será que realmente compreendemos o tempo em que vivemos e que precisamos então remir o tempo? A palavra remir tem um sentido de resgate, de requerer, de tomar de novo, obter novamente. E é isso que Satanás tem tentado fazer. Tem tentado roubar o nosso tempo com tantas coisas. Às vezes com o desejo de conseguir bens. E isso não é errado, mas se isso for uma prioridade, se estiver bloqueando a minha busca espiritual, dificultando, atrapalhando a minha busca espiritual, Satanás então tem roubado o nosso tempo que deveria ser usado para a comunhão com Deus. E é na comunhão com Deus que nós recebemos para nós podermos comunicar. Bênçãos espirituais. E quando eu falo que Deus nos dá para nós comunicarmos, não são só coisas materiais ou dinheiro, mas é paciência, por exemplo. Nós não temos paciência. Nós precisamos recebê-la por meio de Deus, por meio da comunhão de Deus, para podermos ser pacientes com outros. Nós podemos receber de Deus bondade, mansidão, e aí comunicarmos isso a outros. E Satanás tem tentado roubar o nosso tempo de comunhão com Deus. Sabe qual foi o segredo de Jesus? As seguintes palavras: comunhão contínua. O nosso problema é que a nossa comunhão não é contínua. Nós quebramos muitas vezes a nossa comunhão com Deus por conversas frívolas ou por buscar aquilo que é terreno acima, à frente daquilo que é espiritual. E eu me perguntei como Jesus usava o tempo dele. Como Jesus usou o tempo dele na sua infância. Como Jesus usou o seu tempo na sua juventude e quando ele estava já no seu ministério público. Como Jesus usava o tempo dele. Nós lemos várias vezes que Jesus passava horas em oração. Será que há alguém aqui que já teve experiência de estar horas orando a Deus? Não precisa responder, mas vamos considerar isso em face do tempo. Temos usado o nosso tempo para buscar uma comunhão contínua. Como que a vida de Jesus e o seu ministério foi mantido? Ele precisava ter comunhão com Deus, uma comunhão contínua. E Satanás tem tentado roubar o nosso tempo e o nosso espaço. Porque para nós termos comunhão, nós precisamos dessas duas coisas. Tempo e espaço, lugar, um ambiente. E aí ele coloca muitas coisas para nós fazermos, para nós buscarmos, às vezes coisas que têm a ver com a igreja, só que nós não temos uma real comunhão com Deus. E ele tem mudado o nosso ambiente. Nós saímos do Éden e hoje estamos nas grandes cidades. E o barulho, a confusão, a correria, muitas vezes rouba o nosso tempo de comunhão com Deus. E nós tomamos decisões com base naquilo que nós alimentamos no nosso coração. Nós tomamos decisões com base naquilo que nós alimentamos. E o que nós temos alimentado no nosso coração? Do que nós temos, de que fontes nós temos nos alimentado?
Para nós termos tempo e espaço, nós precisamos decidir, nós precisamos escolher, precisamos entender quais são as nossas prioridades e então decidir resgatar esse tempo que Deus nos deu para Ele, de ter esses momentos a sós, buscando ao Senhor, para que nós possamos, como Jesus, sair às multidões e então compartilhar do amor, da verdade e da justiça. O que significa ser um mordomo? Ser um mordomo é ter a imagem de Deus restaurada em nós. Quando Deus cria o homem, lá em Gênesis 1:26, fala que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois deu ao homem a mordomia, o domínio sobre tudo. Nós não podemos usar sabiamente o nosso tempo ou exercer, administrar qualquer outra coisa se nós não tivermos primeiro o caráter de Deus. Senão nós vamos administrar de maneira errada, de maneira inútil, de maneira egoísta. Então, para nós exercermos boa administração, para nós sermos fiéis naquilo que Deus nos confia, precisamos buscar o seu caráter antes de mais nada. Bom, e quanto às riquezas? Na Bíblia fala muito sobre as riquezas, sobre ouros, prata, e isso tem muito a ver com a nossa salvação. Certo momento Jesus disse assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Talvez nós não tenhamos tesouros como ouro e prata, mas aqui nós podemos aplicar para nós da seguinte maneira: as coisas que nós mais valorizamos, as coisas às quais nós damos mais importância, é onde vão estar as nossas afeições, é onde vão estar concentradas as nossas atenções. Um exemplo prático disso, e isso eu já vi acontecer, um filho ele acaba arranhando o carro do seu pai. E o seu pai observa aquilo e ele fica muito estressado e ele maltrata e briga com o filho por conta daquilo que ele fez no seu carro. E eu fico pensando, será que aqui não se aplicam as palavras de Jesus? Aquele pai, ele valorizava talvez mais o carro e aplicou uma correção totalmente, por que não dizer estúpida, sobre o seu filho, sendo que ele poderia tê-lo corrigido de outra maneira. Ele fez aquela correção de maneira impetuosa, irada, sendo que deveria ter feito em outro espírito. Então, o que nós mais valorizamos? Onde está as coisas que nós valorizamos, ali vai estar o nosso coração, as nossas atenções. Então, precisamos saber quais são as nossas prioridades. E nós não podemos colocar o nosso coração no dinheiro, nas riquezas, nos bens. Não é problema ter riquezas, a menos que nosso coração não esteja nelas. Porque se nosso coração estiver nelas, elas serão um mal e poderá levar a nossa vida espiritual a diminuir cada vez mais. Bom, por conta de má administração, nós sabemos de uma cidade que foi destruída. Sodoma e Gomorra, lá havia prosperidade, havia fartura de pão, havia abundância de ociosidade. E por conta de má administração, essa cidade ela foi consumida pelo fogo. Então vejam a importância de nós sabermos lidar com a prosperidade e com a adversidade. Nós vamos avançar pensando um pouco agora sobre a prosperidade e a adversidade durante a história. Bom, na era patriarcal nós podemos considerar a vida de dois homens. José, ele foi um modelo para nós de fidelidade tanto na adversidade quanto na prosperidade. Então eu quero começar dizendo que podemos ser fiéis em ambas as situações, tanto na prosperidade quanto na adversidade. E do que depende sermos fiéis em ambas as circunstâncias? Em Gênesis, capítulo 39, verso 2 e 3, fala que o Senhor estava com José e ele foi um homem próspero. E aí depois fala que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Então, tudo que José fazia, Deus prosperava. Quem prosperou a José? Foi o próprio Deus.
E quando ele nos prospera, é com o objetivo de nós abençoarmos a outros. José, ele foi um bom administrador quando tinha fartura no Egito. Porque qual era o propósito dele ali? Abençoar a outros. Ele não tinha acumulado para si mesmo. E no caso de Moisés, será que Moisés foi influenciado enquanto estava no Egito? O que vocês acham? Será que toda a pompa, todo o luxo do Egito influenciaram, deixaram impressões nos hábitos e no caráter de Moisés, sim ou não? Sim. Sim! O livro Educação fala que Moisés ele foi impressionado pela arquitetura, a escultura, o misticismo da religião falsa, o esplendor da idolatria. Tudo aquilo deixou uma marca negativa no caráter de Moisés. E aí o que Deus achou por bem fazer com esse seu servo? Ele usou de 3 coisas, o Espírito de Profecia nos diz: tempo, mudança de ambiente e comunhão com Deus. Essas 3 coisas foram os elementos para que Moisés não fizesse a sua obra de maneira errada. Moisés precisava de tempo. E quanto que foi o tempo que Deus usou para moldar o caráter de Moisés? Talvez nós achemos muito, 5, 10, 15 anos, mas não foi isso. Foram 40 anos o tempo que Deus achou necessário. A mudança de ambiente, Deus teve que tirar Moisés do Egito e levá-lo para o deserto, para que ali ele pudesse não só escrever a Bíblia, mas também que ele pudesse ler as impressões do caráter de Deus agora na natureza, no trabalho pastoral. Então vejam como Deus trabalha, diferente de nós. Deus queria que Moisés aprendesse lições de humildade, de paciência, pois ele iria conduzir um povo escravo para um outro lugar. E quando nós avançamos, nós chegamos no período dos reis. E os reis eles tinham muitas riquezas, eles prosperavam quando estavam fiéis. Nós temos o exemplo de Salomão. E quanto maior foi a prosperidade de Salomão, uma vez que ele se afastou de Deus, maior também foi a sua queda. E Deus havia dado orientações para que isso não acontecesse. Lá em Deuteronômio fala a respeito dos reis que eles tinham que fazer uma cópia, um traslado da lei. E eles precisavam ler esse traslado dia e noite para que o seu coração não se exaltasse, não se ensoberbecesse sobre os seus irmãos. Mas Salomão acabou caindo, não cultivando esse conselho de Deus. E aqui é dito no Profetas e Reis, página 59. A aflição e a adversidade podem causar tristeza, mas é a prosperidade que representa maior perigo para a vida espiritual. Ainda continua. No vale da humilhação, onde os homens dependem de Deus para serem ensinados e guiados em cada passo, há relativa segurança. Mas os homens que se plantam, por assim dizer, num elevado pináculo e que por causa de sua posição presumem possuir grande sabedoria, esses estão no mais grave perigo. A não ser que tais homens façam de Deus sua confiança, seguramente cairão. Então, ao passo que na prosperidade há um risco, na adversidade há relativa segurança. E aí nós avançamos para os dias de Jesus. Jesus ele foi um homem rico. Ele foi um homem, segundo a pena inspirada, um homem que foi criado por pais pobres. E Jesus ele passou por uma disciplina. E essa disciplina foi o que o tornou um homem mais forte. Ele viveu uma vida simples. Fala que sua vida era laboriosa. E ele não tinha momentos ociosos que o convidassem à tentação. Jesus não permitia com que o seu tempo fosse gasto, esbanjado, na satisfação própria, ou em não fazer nada. Jesus sempre estava buscando ser diligente no uso do seu tempo. E isso em si, na vida de Jesus, é uma repreensão para os nossos dias.
fala que alguns fazem depender de lugar ou prosperidade para viver uma vida irrepreensível. E talvez aqui seja um outro pensamento chave para nós. A mudança, ela precisa começar em nós, em mim. E nós não podemos depender de circunstâncias para começar essa mudança. Nós precisamos começá-la logo, hoje, agora. Jesus, ele não dependia das circunstâncias. O seu caráter não era moldado pelas circunstâncias. Em certa medida, o ambiente pode nos influenciar, mas nós não devemos nos permitir que isso aconteça a ponto de nos separar, nos afastar de Deus. Nós precisamos começar uma mudança hoje. Tentação, pobreza, adversidade, eis justamente a disciplina necessária para o desenvolvimento da pureza e firmeza. Cristo Triunfante, página 210, diz: sob todas, quantas? Todas as circunstâncias, tanto na prosperidade como na adversidade, tanto aceito como rejeitado, no banquete do casamento como sofrendo a agonia da fome, Cristo permaneceu fiel a todo o preceito da lei de Deus e apresentou para nosso exemplo uma vida perfeita. Então Cristo é o nosso exemplo tanto na prosperidade quanto na adversidade. Ele usava com fidelidade aquilo que era confiado a ele. E o que nós podemos falar da prosperidade e adversidade na era da igreja cristã? Nós temos em Apocalipse uma descrição das igrejas. E nós temos pelo menos duas igrejas que não recebem repreensões. Esmirna foi uma igreja que não recebeu repreensão. E eu pergunto, qual era o contexto do período desta igreja? Foi um contexto de intensa perseguição, que começou do ano 100 até o ano 313. E Esmirna significa mirra. Quanto mais você pressiona, quanto mais você prensa uma erva e ela exala aquele cheiro, cada vez ele vai ficando mais forte. E essa igreja, ela foi perseguida. E foi nesse momento de adversidade, de perseguição, que aquela igreja, ela estava revelando o caráter de Cristo. Ela estava perdoando os seus inimigos. E ela prosperava espiritualmente. Então a adversidade, ela tem um papel também. Nós não podemos aceitar a ideia de que a adversidade, o sofrimento, as aflições são por conta de haver pecado. Muitas vezes, e talvez a maior parte delas, é quando estamos mais unidos a Cristo que nós podemos esperar o sofrimento. Quanto mais unidos quanto mais ligados estivermos a Jesus, nós podemos não só não rejeitar, mas esperar que mais cedo ou mais tarde o sofrimento e as aflições, elas vêm. No grande conflito, Satanás ele discerniu isso. E é dito o seguinte, que ele se esforçou para conseguir pelo artifício aquele que ele não tinha conseguido pela força. E aí ele começou a colocar a perigosa sedução da prosperidade temporal e da honra mundana diante dos cristãos. E alguns que recebiam a fé nesse contexto passaram a recebê-la após a perseguição, passaram a receber a fé de maneira a selecionar aquilo que eles seguiam. E como cristãos, o que Cristo nos pede é, na verdade, uma entrega completa, uma aceitação completa da sua verdade, e não apenas parte desta verdade. Conselhos sobre mordomia nos diz: quantos que na adversidade permanecem fiéis a Deus, têm caído antes as cintilantes seduções da prosperidade. Na posse de riquezas, revela-se a paixão dominante de uma natureza egoísta. O mundo é hoje amaldiçoado pela ávida avareza e pelos vícios de condescendência própria dos adoradores de Mamon. E é interessante que Serviço Cristão, página 41, fala que muitos do povo de Deus, eles têm sido adoradores de Mamon. Eles têm se conformado com o mundo. Mas nós podemos ser fiéis
tanto na prosperidade quanto na adversidade. E eu quero falar agora, para nós irmos para a conclusão, no Adventismo. Eu vou ler uma breve citação que está em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 89, que diz: em toda crise religiosa, alguns caem sob tentação. O peneiramento de Deus lança fora multidões como folhas secas. A prosperidade multiplica a massa dos que professam. A adversidade os leva para fora da igreja. Hoje nós não podemos negar que vivemos em tempos de prosperidade, principalmente no nosso contexto. Mas chegará um momento onde a sacudidura será algo mais evidente. Ela já começou, no entanto, se tornará mais evidente. E é nesse momento que aqueles que não são de Cristo serão lançados fora. É no momento de adversidade que alguns sairão da igreja. Fala-se que quando surgir a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, muitos se escandalizarão. Muitos serão escandalizados. O livro Santificação, na página 11, diz: enquanto aqueles que confiam em si mesmos e se fiam da perfeição de seu próprio caráter, perdem seu falso manto de justiça. Quando submetidos a tempestades da prova, os verdadeiros justos que sinceramente amam e temem a Deus, cobrem-se do manto da justiça de Cristo, tanto na prosperidade como na adversidade. Então, o manto da justiça de Cristo nos cobre, tanto na prosperidade quanto na adversidade. E eu quero terminar falando sobre os nossos dias. Na minha vida, não é difícil nós olharmos para o mundo e discernirmos que há excessos, há abundância. Mais pessoas hoje morrem por ter grande variedade de alimentos artificiais do que em lugares onde não há alimentos, ou há pouca quantidade. Nós vemos uma facilidade, uma prosperidade nos meios de transporte, nos meios de comunicação, e os excessos podem ser observados. E nós corremos o risco de permitir que essa prosperidade na qual vivemos, ela influencie e até desvie a nós mesmos e talvez os nossos filhos daquilo que Deus tem planejado para nós. E eu quero compartilhar apenas um aspecto disso. Existe um subtítulo no livro Lar Adventista, página 389, que fala sobre um erro cometido por pais ricos. É dito que as circunstâncias em que uma criança é posta terá não raro mais efetiva influência sobre ela do que mesmo o exemplo dos pais. O que significa isso? Os pais podem ser cristãos, autênticos, mas dependendo do ambiente em que eles estiverem, isso vai exercer maior influência sobre a vida do seu filho. Fala que há homens ricos que esperam que seus filhos sejam aquilo que eles se tornaram. Mas aí há um problema. Agora que esses pais tornaram-se ricos, eles dão facilidades e eles dão circunstâncias mais bem ajustadas para o desenvolvimento dos seus filhos. Só que quando eles fazem isso, eles estão tirando justamente aquilo que desenvolveu neles um caráter nobre, um caráter firme. É dito que as circunstâncias da vida do pai foi o que fizeram ser o que ele é. Em sua juventude, pressionado pela pobreza, teve de trabalhar com diligência e perseverança. Seu caráter foi modelado na rude escola da pobreza. Foi forçado a ser modesto em suas necessidades, ativo em seu trabalho e simples em seus gostos. Teve de pôr suas faculdades em operação, a fim de obter alimento e roupas, e teve que praticar a economia. Só que os pais trabalham para pôr os filhos numa condição de prosperidade. E em vez de pô-los onde
eles deveriam começar, onde os pais antes haviam começado. E ela fala que este é um erro comum. Eu falo isso pelos meus pais. Eles não tiveram as oportunidades que eu tive. E eles então se esforçaram, trabalharam para poder me colocar na escola, para que eu pudesse fazer uma faculdade e ter aquilo que eles não tiveram. Mas isso pode ser um erro comum. E eu tenho muitos amigos que eles são totalmente diferentes dos seus pais em questão de honestidade, firmeza, diligência, amor pelo trabalho, apego às coisas simples. Por quê? Eles foram colocados numa condição totalmente diferente daquelas que foram as condições que tornaram seus pais fortes. Tivessem os filhos hoje de aprender na escola em que seus pais aprenderam e se tornariam tão úteis quanto eles. Os pais têm alterado as circunstâncias para seus filhos. A pobreza foi a mestra dos pais. A abundância de meios circundam os filhos. Todos os seus desejos são satisfeitos. O caráter de seu pai foi moldado sob a severa disciplina da simplicidade. Cada vantagem, por mínima que fosse, era apreciada. Os hábitos e o caráter de seus filhos serão formados, não pelas circunstâncias que uma vez existiram, mas pela situação presente, conforto e condescendência. Quando o luxo existe por todos os lados, como lhes pode ser negado? E eu quero terminar dizendo que no momento em que nós vivemos, não é um momento para nós buscarmos acumular riquezas neste mundo. Isso pode significar um perigo maior para nós. Mas é tempo de nós colocarmos toda a nossa energia naquilo que trará bênção para outros. Isso não significa que nós devemos deixar de trabalhar, eu não estou falando isso. Eu estou falando que nós precisamos priorizar a salvação de pessoas. E devemos pedir sabedoria a Deus para usarmos os recursos que nós temos da melhor maneira possível. E nós não devemos, como eu disse, rejeitar o sofrimento. Mas quanto mais unidos nós estivermos a Cristo, nós precisamos esperar que mais cedo ou mais tarde a adversidade venha. E aí nós precisamos estar cobertos com o manto da justiça de Cristo, para que possamos passar pela adversidade. E eu termino recitando o texto de Filipenses 1:29. Lá diz o seguinte: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Então lembrem-se, faz parte da graça o padecimento por Cristo. Para os discípulos isso foi uma honra. E para nós, será uma honra sofrer por Cristo? Que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração, entregar a nossa vida a Ele e vivermos por Ele, para Ele, e que sejamos então uma bênção, como foi Abraão, para todas as famílias da terra. Amém. E o Senhor Deus nos ajude. Amém.